Meu nome é Francine Torne e tenho 29 anos. 3 meses atrás, liguei para meus pais do pronto-socorro com a pelvis fraturada e 3 costelas quebradas. Minha mãe me respondeu que estava no recital de piano da minha irmã e perguntou se eu podia chamar um Uber. Passei 11 dias no hospital. Nenhuma visita. Quando cheguei em casa, encontrei uma conta na porta. Não do hospital, mas dos meus pais, cobrando $287 pelo cuidado dos meus cachorros. Essa conta acabou sendo o erro mais caro que eles já cometeram, porque o que eu enviei de volta custou a casa deles. Antes de contar como, curta e se inscreva, mas só se realmente se conectar com essa história, e deixe nos comentários sua cidade e horário local. Quero saber de onde você está me ouvindo. Eu não chorei naquele pronto-socorro. Quero que você entenda que eu estava deitada em uma maca, com vidro no cabelo, sangue secando na tela do meu celular, e minha mãe preocupada com o recital. Eu já tinha passado da fase do choro. Já tinha passado de muitas coisas, só não sabia ainda. Para entender por que uma fatura de $287 destruiu uma família, preciso começar do início. Os Thorne moravam em uma casa colonial de 4 quartos no oeste de Connecticut, com revestimento branco, persianas pretas e varanda envolvente que minha mãe fotografava todo outubro com flores e abóboras para o Facebook. A cozinha tinha geladeira sub-zero e bancadas de quartzo. A sala tinha um piano de caudas Steinway modelo B, que custava mais que meu carro, mas ninguém questionava como a cozinha que o abrigava tinha sido reformada. Meu pai, Douglas, era gerente de cadeia de suprimentos de uma distribuidora de embalagens. Renda estável, nada extraordinário. Minha mãe, Vivien, trabalhava meio período com decoração de interiores, principalmente para preparar casas para a venda de amigos, mas seu verdadeiro trabalho era gerenciar a carreira da minha irmã. Kelsey tinha 23 anos, recém-formada em um conservatório no Nordeste dos Estados Unidos, e era o centro de tudo. Ela tocava piano como algumas pessoas respiram sem esforço, lindamente, esperando que o mundo parasse para ouvir. E em nossa casa, sempre parava. Eu era engenheira estrutural em uma construtora de médio porte em Stanford. Projetava paredes de sustentação, escadas de emergência e às vezes ia a obras com botas de aço. Ganhei $82.000 por ano. Morava sozinha em um apartamento de um quarto com uma gata chamada Bolt e um cachorro mistura de retriever chamado Pepper. Minha mãe apresentava a Kelsey como minha filha, a pianista, e a mim como a outra filha. Nas reuniões de família, a conversa girava em torno da Kelsey como se fosse o sol, e o resto de nós fosse só detritos presos à sua gravidade, que concurso ela ia entrar, que bolsa estava se candidatando, o que seu professor do conservatório achou da interpretação dela. Eu mencionava algum projeto do trabalho, uma reforma que eu estava projetando em um prédio histórico no centro, e meu pai acenava com a cabeça: então você ainda está nessa de construção? O Steinway era afinado a cada 3 meses. Ninguém nunca perguntou como o telhado tinha sido consertado. Tudo começou quando eu tinha 22 anos, recém-saída do Yukon. Primeiro emprego de engenharia, primeiro salário de verdade. Meus pais ligaram em um domingo. O telhado estava vazando. Eles tinham pedido 3 orçamentos e o mais barato era $18.000. Meu pai tinha acabado de ser preterido em uma promoção. Minha mãe disse que estavam no limite financeiro. Transferi $18.000 na semana seguinte. Todas as minhas economias do estágio de verão e dos primeiros 4 meses de salário. Vivi me abraçou na porta e disse: vamos colocar seu nome na escritura quando refinanciarmos, querida. Quando eu tinha 24, meu pai perdeu o emprego, 5 meses de desemprego. Paguei os impostos da propriedade, $9.200, porque a alternativa era um ônus sobre a casa. Douglas apertou minha mão na garagem e disse: devo, filha. Com 25 anos, minha mãe quis reformar a cozinha. Kelsey estava se formando no conservatório, e Vivien queria fazer a festa em casa. A reforma custou $34.000. Novos armários, bancadas novas, piso novo, eletrodomésticos novos. Paguei cada fatura. Vivien ficou na cozinha pronta e chorou, dizendo: esta também é sua casa, Francine. Houve outros gastos ao longo dos anos: encanamento de emergência $8.500, viagens para competições da Kelsey $4.800, paisagismo que minha mãe disse ser necessário para uma avaliação $6.200. Coisas menores aqui e ali, um aquecedor novo, reparo da cerca, recapeamento da garagem.
Eu enviei cada centavo pelo Venmo, guardei todas as mensagens. Não porque estivesse planejando nada, mas porque sou engenheira. Nós registramos tudo: cargas, tolerâncias de materiais, falhas estruturais. Ter um registro é como meu cérebro funciona. A escritura nunca foi atualizada, nenhuma vez em 7 anos. Quando eu tinha 16, ganhei o primeiro lugar na Olimpíada de Ciências de Connecticut, nível estadual. Chamaram meu nome em um ginásio com 300 pessoas, e eu subi ao pódio sozinha porque meus pais estavam no recital da Kelsey em Hartford. Ninguém perguntou como tinha sido. Coloquei o troféu na minha comoda, e ele ficou lá por um ano até eu embalá-lo para a faculdade. Minha mãe usou a prateleira vazia para partituras da Kelsey. Esse era o padrão. Cada conquista minha recebia a mesma resposta: reconhecimento educado, seguido de redirecionamento. Fui promovida a engenheira estrutural líder. Que legal, querida! Você viu que a Kelsey entrou na Tanglevold Fellowship? Passei no exame da licença PE de primeira. Parabéns! Ah, Kelsey tem um retorno para uma série de recitais em Boston. Havia uma pessoa que esteve presente em cada coisa que eu fiz. E ela não era da família. Margot Dille, minha colega de quarto na faculdade, agora engenheira civil na mesma firma. Ela veio jantar na minha celebração do PE, foi ela quem me deu uma garrafa de champanhe quando fui promovida. Ela era quem me mandava mensagens às 11 da noite depois de um dia difícil no canteiro e dizia: você é uma engenheira incrível e estou orgulhosa de você. Eu chegava aos jantares de família direto do trabalho às vezes. Botas com biqueira de aço, calças jeans cheias de pó, mãos ainda cheirando a concreto. Minha mãe franzia o nariz e dizia: Francine, você sempre cheira a concreto. Pelo menos se troca antes do jantar, pode? Kelsey aparecia flutuando com um chale de cachemira e todos falavam sobre o Rachmaninoff dela. Eu continuava indo. Continuava pagando. Continuava pensando que, se eu fizesse o suficiente, um dia eles iam perceber. Nunca perceberam. Quando eu tinha 26 anos, meu pai mudou para um novo plano de saúde patrocinado pelo empregador, cobertura familiar. Presumi que eu ainda estava incluída, afinal sempre estive em todos os planos familiares desde que nasci. 6 semanas depois, fui ao médico para um exame de rotina e me disseram na recepção que meu seguro estava inativo. Liguei para o administrador do plano. Disseram que eu tinha sido removida durante o período de inscrição. Liguei para minha mãe. Palavras exatas dela: você tem 26 anos, Francine. Deveria ter seu próprio seguro. Precisávamos ajustar o prêmio. Ela não me avisou. Nem meu pai. Eles reorganizaram o plano familiar. Me reorganizaram para fora dele. Passei 3 dias tentando entender o mercado individual e acabei com um plano que custava $380 por mês com franquia de $6.500. Para uma engenheira estrutural de 26 anos, sem problemas de saúde, foi brutal, mas era o melhor que consegui encontrar. Guardei o e-mail do meu pai que dizia: reestruturação do plano familiar de saúde a partir de 1º de janeiro. 2 frases, sem aviso, sem ligação. Enviado numa quarta-feira, enterrado entre uma receita encaminhada da Vivian e um link para o último recital da Kelsey no YouTube. Eles me tiraram do plano familiar como se eu fosse apenas um item da planilha que não cabia mais no orçamento. Kelsey ficou no plano até os 26 anos, quando a idade limite chegou. Quando aconteceu, Vivian pessoalmente pesquisou opções para ela e ajudou a se inscrever. Kelsey me contou isso casualmente um dia, durante um café, como se fosse nada. Mãe basicamente fez tudo por mim. Você sabe como ela é. Eu sabia como ela era. Esse era o problema. 6 meses depois que me tiraram do seguro familiar, eu estava em um cruzamento às 7h42 de uma terça-feira, 4 de março. Na Route 57, a caminho do escritório de Stanford, café no porta-copos, NPR no rádio. O semáforo estava verde. Eu tinha prioridade. Um SUV avançou no vermelho a 72 km por hora, bateu na porta do lado do motorista com tanta força que o airbag se abriu nos meus ossos da costela antes que eu registrasse o som. Vidro por toda parte. A coluna de direção torceu no meu colo. Lembro do gosto de sangue, do cheiro de pó do airbag e do rádio ainda tocando algo sobre um relatório de títulos municipais, enquanto eu tentava mexer as pernas e não conseguia. Os paramédicos me cortaram de dentro do carro.
Ambulância para o Norwalk Hospital. 3 costelas quebradas do lado esquerdo. Pelvis fraturada. Fratura não deslocada do ramo púbico superior esquerdo, se você quer o termo médico. Hematomas graves em tecidos moles pelo abdômen e quadril. Eu não conseguia sentar. Não conseguia andar. Não conseguia me virar sem ajuda. No pronto-socorro, liguei para minha mãe. A tela do meu celular estava estilhaçada. Tinha sangue nos dedos de um corte acima da sobrancelha. Ela atendeu na 4ª chamada. Francine, oi, estamos no recital de primavera da Kelsey. Pode esperar? Mãe, eu sofri um acidente de carro. Estou no pronto-socorro. Tenho costelas quebradas e a pelvis fraturada. Pausa. Ouvi aplausos ao fundo. Querida, a Kelsey vai tocar Chopin. Podemos falar sobre isso amanhã? Pode chamar um Uber ou algo assim? Mãe, eu não consigo andar. Francine, você é sempre tão dramática. Manda mensagem para seu pai. Vou desligar. A linha caiu. Eu fiquei olhando para o teto. Uma enfermeira perguntou se podia ligar para alguém por mim. Eu mandei mensagem para meu pai. Ele respondeu 3 horas depois. Sua mãe disse que você está bem. Vamos falar depois. Esse depois nunca chegou. Cirurgia no 2º dia. Um cirurgião ortopédico fixou minha pelvis com 2 parafusos de titânio. Acordei com soro de morfina, com a boca seca, sozinha, olhando para um quadro branco que dizia enfermeira Débora, meta de dor 4. Eu não sabia como era uma dor 4. Tudo estava em 8. Foram 11 dias no total. Enviei mensagem simples para meus pais toda manhã nos 5 primeiros dias. A cirurgia correu bem. Fisioterapia começa 5ª. Talvez me liberem 2ª. Recebidos lidos, 2 cheques azuis, nenhuma resposta. Uma mensagem do meu pai no 4º dia: ok, melhoras. Margot veio 5 vezes. Trouxe meu laptop para eu poder escrever para meu gerente de projetos. Trouxe comida tailandesa quando a comida do hospital me dava náusea. Trouxe um livro de palavras cruzadas e se sentou na cadeira de vinil ao lado da minha cama, resolvendo em voz alta enquanto eu caía e acordava do sono. No 3º dia, ela me olhou e perguntou: cadê seus pais, Frank? Eu não respondi. Ela não insistiu. No 6º dia, parei de mandar atualizações. No 7º, ninguém percebeu. Minha mãe postou no Facebook no dia da minha cirurgia. Sei porque Margot me mostrou, maxilar tenso, celular inclinado para minha cama. Era uma foto da Kelsey no recital, no meio da apresentação. O reflexo da luz iluminava a curva da tampa do piano. A legenda dizia: tão orgulhosa da nossa menina. 63 curtidas, 12 reações de coração. Um comentário da tia Patrícia: ela vai ser famosa. Eu estava na pós-anestesia quando isso foi postado, aprendendo a usar urinol. No 9º dia, uma enfermeira me pediu para confirmar meu contato de emergência. Olhei para o formulário por um longo tempo. Então risquei o nome da minha mãe e escrevi Margot. A primeira ligação não veio no 8º dia dos meus pais, mas da versão deles de mim. Tio Richard ligou primeiro. O irmão mais velho do meu pai mora em Fairfield, vende seguros comerciais, carrancudo, mas decente. Ele começou: oi, filha, sua mãe disse que você sofreu um pequeno acidente. Eu estava deitada em uma cama de hospital, com catéter e 2 parafusos de titânio na pelvis. Tio Richard, eu tenho a pelvis fraturada. Silêncio. Então ela disse que era só um arranhão. Disse que eu estava exagerando por causa de um acidente pequeno. Estou aqui há 8 dias. Mais silêncio. Aquele tipo de silêncio que significa que alguém está recalculando tudo que ouviu. Tia Patrícia, irmã da minha mãe, ligou em seguida. Tom totalmente diferente. Francine, sua mãe me disse que você se recusou a ir ao recital da Kelsey e inventou uma desculpa sobre um acidente de carro. Ela ficou muito magoada. Fechei os olhos. Estava cansada demais e medicada demais para discutir. Estou no Norwalk Hospital. Tia Patrícia, quarto 412. Você pode verificar. Ela não verificou. Esse era o problema com minha mãe.
Ela não apenas me deixou no hospital, ela reescreveu a história para ninguém saber que me abandonou. Na versão da Vivian, eu estava bem. Eu era difícil e estava com ciúmes da minha irmã. Na versão dela, não havia pelvis fraturada. Havia apenas a Francine dramática de sempre. No 10º dia, Margot começou a manter um caderno. Datas, horários, quem visitou, quem ligou, quem não ligou. Guardava na bolsa, em um moleskine de capa verde. Perguntei por quê. Ela me olhou por cima dos óculos e disse porque alguém tem que fazer. Fui liberada no 11º dia. Meus pais nunca vieram. Nem no primeiro dia, nem no último, nem em nenhum dia entre eles. Margot me buscou no hospital no Subaru dela, com o banco todo recuado para que eu pudesse viajar semi-reclinada. O andador foi colocado no porta-malas. Os papéis da alta ficaram numa bolsa no meu colo: receitas, encaminhamentos para fisioterapia, instruções de cuidados com os ferimentos, cartão de consulta de acompanhamento com o ortopedista. Eu sentia cada solavanco no caminho, direto na minha pelvis. Meu apartamento estava frio. Saí de ambulância 11 dias antes, e o termostato estava marcado em 16 graus Celsius. O correio havia se acumulado no chão embaixo da porta. Uma pequena avalanche de envelopes, catálogos, panfletos. Pepper não estava lá. Eu havia combinado com meus pais para cuidarem dele semanas antes do acidente, durante uma viagem de trabalho. O acidente aconteceu 2 dias antes da viagem. Margot me ajudou a subir no sofá, fez chá, organizou o correio, empilha as contas do hospital, cartas de seguro, extratos de cartão de crédito, e então parou. Ela segurava um envelope creme com meu nome, escrito à mão. Reconheci a caligrafia da minha mãe. As letras eram perfeitas, como sempre. Ela abria tudo com um abridor de cartas, até correspondência inútil. Abriu o envelope. Dentro havia uma única folha digitada, formatada como uma fatura. No topo, dizia serviços de pets da família Thor, nosso endereço residencial. Abaixo, a descrição: hospedagem emergencial do Pepper, de 5 a 16 de março. Valor a pagar $287. Favor pagar em até 30 dias. Minha mãe me cobrou por cuidar dos cachorros enquanto eu estava no hospital com costelas quebradas, a pelvis fraturada e 2 parafusos de titânio segurando meu corpo. Margot leu por cima do meu ombro. Colocou as mãos na nuca. Você está brincando comigo? Dobrei a fatura e coloquei no balcão. Algo mudou. Não no coração, mas na minha cabeça. Naquela noite, depois que Margot foi embora, sentei à mesa da cozinha com meu laptop e uma caneca de café frio e fiz o que engenheiros fazem quando algo falha: rodei os números. Histórico do Venmo, confirmações de transferência bancária, mensagens de texto, 7 anos de transações organizadas em uma planilha com datas, valores e descrições. Reparos no telhado, ano 1, $18.000. Impostos da propriedade durante o desemprego do meu pai, ano 2, $9.200. Reforma da cozinha, ano 3, $34.000. Encanamento de emergência, ano 5, $8.500. Viagens para competições da Kelsey, ano 5, $4.800. Paisagismo necessário para avaliação, ano 6, $6.200. Valores menores variados ao longo dos 7 anos: aquecedor, cerca, garagem, pedidos diversos que sempre começavam com Francine, estamos em um aperto. Aproximadamente $9.300. Total $90.412. Fiquei olhando para o número. Depois olhei para a fatura de $287 ao lado do laptop. $90.412. Isso era o que eu tinha investido em uma casa que não tinha meu nome. Em uma família que não me visitou no hospital. E, em troca, recebi uma conta pelo meu cachorro. Mas foi o paisagismo que me parou. Necessário para avaliação, minha mãe tinha dito. Eu escrevi o cheque sem questionar. Sempre escrevia cheque sem questionar. Que avaliação? Não estávamos vendendo a casa. Não estávamos refinanciando. Pelo menos ninguém me contou que estávamos. Digitei no Google às 23h40, sentada em um apartamento pelo qual mal conseguia andar. Avaliação antes de ELOC, linha de crédito baseada no valor da casa.
Você precisa de uma avaliação para estabelecer o valor da casa antes do banco aprovar a linha de crédito. Meus pais fizeram um empréstimo com garantia da casa, e eu paguei pelo paisagismo que tornou isso possível. No dia seguinte, liguei para um advogado. Se você está ouvindo isso e pensou em alguém, um irmão, um pai, um familiar que só pega e nunca vê o que você dá, preciso que faça algo por mim, clique no like. Não pelo algoritmo, mas por você. Reconhecer o padrão é o primeiro passo. Será que eu deveria apenas ter pago os $287 e seguido em frente? Ou estava certa em abrir aquela planilha? Me conte nos comentários. Liguei para minha mãe numa quarta-feira à tarde. Eu estava em pé no balcão da cozinha porque ficar sentada doía mais que ficar em pé. Pepper dormia aos meus pés. Mãe, recebi sua fatura. Bom. A voz dela era seca, eficiente. Eu ouvia barulho de louça ao fundo. Hospedagem de cachorro não é barata, Francine. E você foi quem nos pediu para cuidar do Pepper enquanto viajava a trabalho. Eu estive no hospital com a pelvis fraturada por 11 dias e tivemos que fazer outros arranjos para o seu cachorro. Levamos ele para aquele canil na Post Road que custa caro. Me apoiei no balcão. Minhas costelas doíam. Sentia os parafusos na pelvis a cada mudança de peso. Você não me visitou. Nenhuma vez. Pausa. 1 segundo de silêncio. Daquele tipo em que um pai normal diria algo sobre arrependimento. Depois estávamos ocupados com a preparação do showcase da Kelsey. Você sabe como essa temporada é importante para a carreira dela. Além disso, você tinha Margot. Você estava bem. Lá estava. Eu estava bem. Sempre estava bem. Bem o suficiente para escrever cheques. Bem o suficiente para faltar ao showcase. Mantive a voz calma. Qual showcase? Foi quando ela escorregou. Estamos organizando um concerto beneficente no Centro de Artes. Arrecadação para o álbum de estreia da Kelsey. Vai ser um grande evento para a comunidade. Na verdade, íamos te pedir sobre o orçamento de catering, uns $2.500 devem cobrir. Ela me cobrou $287. Não me visitou por 11 dias e agora queria mais 2.500. Mãe, vou desligar agora e resolver isso de um jeito diferente do que você espera. Resolver o quê, Francine? Não transforme isso em sobre você. Sempre é sobre você. Desliguei e marquei uma reunião com um advogado especializado em imóveis chamado Nathan Caldwell. 2 dias depois, o grupo de mensagens apareceu. Vivian me adicionou a um chat com tio Richard, tia Patrícia, 3 primos e Douglas. Assunto: uma sequência de emojis de piano e um coração. A mensagem dela estava fixada no topo. Família. O concerto beneficente da Kelsey é dia 15 de maio, no Western Community Art Center. Este é o lançamento dela na música profissional e precisamos de toda ajuda, contribuições, voluntariado, venda de ingressos. Cada ajuda conta. Em seguida, ela me marcou diretamente: Frank, contamos com você para o orçamento de catering. $2.500. Você sempre ajuda a família. Li 3 vezes. Ela postou publicamente para toda a família estendida, uma cobrança disfarçada de elogio, com o coração no final, como se fosse um presente que eu deveria me sentir grata em dar. Não respondi. Em menos de 1 hora, começaram as mensagens privadas. Tia Patrícia, não seja difícil, querida. Sua mãe está tão estressada com todo o planejamento. Prima Emma, apenas pague, Frank. É mais fácil. Mais fácil. Essa era a palavra que minha família usava quando queria dizer pare de ter necessidades. Tio Richard não mandou mensagem. Notei que ele tinha ficado em silêncio desde nossa ligação no hospital. Arquivei na minha mente. Tirei print de cada mensagem naquele grupo: pedido fixado, a marcação direta, as mensagens privadas de acompanhamento, a obrigação implícita. Salvei tudo em uma pasta no meu laptop junto com os registros do Vemo, mensagens de texto, e-mails de seguro e a fatura de $287. Tirei print de cada mensagem. Não por vingança, mas para meu advogado. Na tela rachada de um celular que eu ainda não tinha trocado desde o acidente, as palavras da minha mãe brilhavam para mim: você sempre ajuda a família. Ela tinha razão.
Sempre ajudei. Mas isso estava prestes a mudar. O escritório de Nathan Caldwell ficava no terceiro andar de um prédio de tijolos na Main Street, em Norwalk. Sem saguão de mármore, sem vista para o porto, uma mesa de nogueira, diploma da OAB emoldurado na parede, uma planta de borracha no canto que parecia prosperar ou talvez fosse de plástico, eu não conseguia distinguir. Ele parecia ter uns 42 anos, óculos de leitura empurrados na testa, e quando apertou minha mão, não força demais, o que agradeci, porque tudo ainda doía. Margot tinha me dado a referência. O tio dela era advogado em Bridgeport e conhecia Nathan por eventos da Associação de Advogados. Eu estava ali pelo acidente de carro. O outro motorista avançou o sinal vermelho, responsabilidade clara, e eu precisava de alguém para cuidar da reclamação de danos pessoais contra a seguradora dele. Nathan ouviu os detalhes do acidente, anotou tudo, disse que parecia um caso sólido. Depois perguntou sobre minha situação financeira, renda, despesas, dívidas, seguro a triagem padrão. Abri a planilha no meu celular. Ele se inclinou para a frente e tirou os óculos. Espere, volte. Você contribuiu com $90.000 em um imóvel que não é seu? Eu expliquei os 7 anos para ele: o telhado, os impostos, a cozinha, o encanamento, cada transferência do Venmo, cada mensagem de texto em que minha mãe prometeu colocar meu nome na escritura. 43 mensagens com carimbo de data e hora. Nathan ficou em silêncio por um tempo. Depois disse $90.000, sem escritura, e eles ainda pediram mais $2.500 e $287 pelo cachorro? Enquanto eu estava no hospital, ele se recostou na cadeira. Senhorita Thorne, acho que você tem mais do que um caso de seguro aqui. Já ouviu falar do termo enriquecimento sem causa? Eu não tinha, mas estava prestes a aprender assim como meus pais. Nathan puxou os registros da propriedade no Fairfield County Clerk's Office. Documentos públicos, acessíveis a qualquer um. Levou cerca de 20 minutos para o paralegal dele. Os resultados voltaram numa terça-feira à tarde. Nathan me chamou. A casa dos seus pais tem uma hipoteca principal com saldo aproximado de $180.000, disse ele. Mas há 14 meses, eles abriram uma linha de crédito com garantia da casa, um ELOC de $120.000. Senti o número cair no meu peito. $120.000 contra a casa, contra o patrimônio da casa. Um patrimônio que suas contribuições ajudaram a construir significativamente. Ele me mostrou o registro. Douglas Thorne e Vivian Thorne, co-signatários. Linha de crédito $120.000. Banco credor, um banco regional em Connecticut. O campo de finalidade estava em branco. HLOCS não exigem que você especifique, mas pelo padrão de saques, o paralegal do Nathan mapeou aproximadamente para onde o dinheiro foi. Saques mensais de 8 a 15 mil, começando bem na época em que a Kelsey se formou no conservatório, sessões de gravação em estúdio, publicitário, taxas de inscrição em competições, viagens para showcases em Nova York, Chicago, DC, e agora um concerto beneficente para arrecadar ainda mais. Meus pais pegaram emprestado $120.000 contra uma casa na qual eu tinha investido $90.000 e gastaram tudo na carreira musical da minha irmã. Eles usaram meu dinheiro para conseguir ainda mais dinheiro e nunca me contaram. Em termos legais, disse Nathan, eles se enriqueceram com suas contribuições e depois usaram esse enriquecimento em benefício de um terceiro, sem seu conhecimento ou consentimento. Fiquei olhando o registro do condado sobre a mesa dele. As assinaturas estavam lá, a caligrafia apertada do meu pai, a cursiva perfeita da minha mãe. Nathan se recostou na cadeira. É assim que vamos proceder. E, pela primeira vez em 7 anos, alguém estava do meu lado e sabia como vencer. Naquela noite, sentei no meu apartamento com as luzes apagadas. O andador encostado na porta do banheiro. Pepper enroscado aos meus pés, o queixo apoiado no meu tornozelo. O único som era o zumbido da geladeira e o trânsito na rua lá embaixo. Havia uma foto na geladeira, daquelas que começam a enrolar nas bordas, de antes de tudo ser digital. Francine, 10 anos. Kelsey, 4. Nossos pais de cada lado na Money Beach. A mão do meu pai no meu ombro. Minha mãe semicerrando os olhos contra o sol. Todos sorrindo. Aquela família existiu uma vez. Eu tinha certeza. Não era imaginada, não era projetada, era real.
Meu pai me ensinou a andar de bicicleta na garagem daquela casa. Minha mãe me deixou ajudar a plantar tomates no quintal. Foram anos antes do talento da Kelsey ser descoberto, antes das audições no conservatório e do circuito de competições, quando eu só era filha deles e isso já era suficiente. Se eu avançasse com isso, não haveria volta. Eles nunca me perdoariam. Eu os perderia permanentemente. Eu estava pedindo a um tribunal que dissesse que meus pais me deviam dinheiro, e tribunais não se importam com fotos na praia de Amone. Mas então lembrei da fisioterapia daquela manhã, caminhar pelo corredor da clínica com a terapeuta me apoiando, quadris gritando. Chuva batendo nas janelas do estacionamento lá fora. Sozinha. Ninguém esperando no carro. Meu celular vibrou. Vivem. Atendi esperando sei lá o quê. Algo humano. Francine, sobre o showcase. Precisamos do depósito do catering até sexta. Você pode mandar pelo Venmo hoje à noite? Ela não perguntou como eu estava. Não perguntou sobre o quadril, a fisioterapia, a caminhada. Perguntou sobre sexta-feira. Deixei o telefone de lado. Pepper me olhou. Cocei atrás da orelha dele. Não dessa vez, amigo. O apartamento da Margot cheirava a alho e alecrim e algo queimando levemente no fogão. Havia plantas por toda parte, um rastro de folhas pelas prateleiras, uma figueira lira no canto, ervas na janela em vasos de cerâmica descombinados. As canecas dela eram todas diferentes. A que ela me deu dizia a engenheira mais mediana do mundo. Sentei à mesa da cozinha dela, uma peça de madeira reaproveitada que ela tinha achado em uma feira de antiguidades, e contei sobre o Eloque. Ela colocou cuidadosamente a taça de vinho na mesa. Deixa eu entender direito. Eles pegaram uma linha de crédito de $120 mil contra uma casa na qual você investiu $90 mil para financiar a carreira musical da Kelsey. E depois ainda pediram para você cuidar do catering do evento e te cobraram $287 pelo cachorro enquanto você estava no hospital? Enquanto eu estava no hospital. Margot apoiou as mãos na mesa. Frank, o que você vai fazer? Não sei. Talvez eu devesse simplesmente deixar pra lá. Ela me olhou daquele jeito que olhava para cálculos de aço ruins. Paciente, mas sem disposição de deixar passar. Você não conseguia andar 2 semanas atrás, e a primeira ligação da sua mãe foi sobre um depósito de catering. O que exatamente você está deixando pra lá? Eu não tinha resposta. Ela se levantou, foi até a bolsa e voltou com um caderno verde Moleskine, aquele que ela tinha levado para o hospital. Abriu na primeira página. Datas, horários, cada visita que ela fez, cada hora sentada naquela cadeira de vinil. Eu anotava tudo. Todos os dias que eu ia e eles não. Eu sabia que você precisaria dessas informações. Fiquei olhando o caderno. 11 dias. A letra de Margot, pequena e precisa. Você não está destruindo nada, Frank. Eles acenderam esse fogo. Você só está escolhendo não queimar nele. No dia seguinte, liguei para o escritório de Nathan Caldwell às 8h05. A assistente disse que ele ainda não tinha chegado. Eu disse que esperaria. Ele atendeu às 8h22. Francine, bom dia. Vamos seguir em frente. Pausa. Quero ter certeza de que você entende as implicações. Se entrarmos com o processo, isso provavelmente vai significar que seus pais terão que vender a casa. A matemática do patrimônio não deixa muitas opções. Entendo. E a relação? Nathan, passei 11 dias em um hospital e minha mãe me pediu para pegar um Uber sozinha para casa. A relação já acabou. Não estou pedindo amor deles mais. Estou pedindo o que é meu. Ele disse que começaria a redigir a carta de cobrança ainda naquela semana. Naquela tarde, mandei uma mensagem para minha mãe. Uma mensagem só, sem preâmbulo, sem suavizar. Não vou contribuir com o showcase e responderei à sua fatura através do meu advogado. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Então o quê? Um advogado por $287? Francine, isso é loucura. Você vai contratar um advogado por causa de uma conta de cachorro? Ela achava que era sobre $287.
Não fazia ideia. Não respondi. Coloquei o celular com a tela virada para baixo no balcão e fui para a fisioterapia. Fiz os exercícios flexão de quadril, agachamentos parciais, treino de marcha nas barras paralelas. A terapeuta disse que eu estava adiantada no cronograma. Perguntou o que me motivava. Eu disse que tinha um compromisso em cerca de 8 semanas. Naquela noite, jantei sozinha na mesa da cozinha. Sopa reaquecida, biscoitos, um copo de água, Pepper debaixo da mesa, Bolt no sofá, silêncio. Ela estava certa sobre uma coisa, não se tratava de $287. O valor real era $90.412. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Francine acabou de mandar uma mensagem para a mãe dela dizendo que vai responder por meio de um advogado. A mãe dela acha que é por causa de $287. Mas não é. É sobre $90.000. Quando você acha que a Vivian vai perceber o que está realmente acontecendo? Quando a carta do advogado chegar, quando ela receber o aviso público de litígio, ou no showcase? Me conta a sua previsão nos comentários. E se você ainda está aqui, se inscreve, porque isso vai ficar sério. Na semana seguinte, entrei no escritório do Nathan com uma pasta Manila e um pendrive. Dentro da pasta, 7 anos de registros do Venmo impressos a partir do meu histórico de transações, confirmações de transferências bancárias da minha conta corrente, 43 mensagens de texto com print e carimbo de data em que meus pais reconheciam uma contribuição ou prometiam colocar meu nome na escritura. Registros de propriedade do condado de Fairfield mostrando que a escritura nunca tinha sido alterada. O paralegal do Nathan, uma mulher afiada chamada Grace, organizou tudo em uma linha do tempo sobre a mesa da sala de conferência. Ela tinha 6 pés de comprimento. Nathan caminhou ao longo dela, mãos nos bolsos. Depois se virou para mim. Aqui está a estrutura enriquecimento sem causa. Você conferiu um benefício $90.000. Eles se enriqueceram. O patrimônio deles aumentou. E não há justificativa legal para que eles fiquem com isso, porque prometeram a propriedade para você e nunca cumpriram. As mensagens de texto em que eles diziam vamos adicionar seu nome ou estabelecem a expectativa. Ele explicou as opções: entrar com uma ação civil para recuperação monetária, basicamente exigir a devolução do dinheiro, buscar uma ação de trust construtivo, pedir ao tribunal que reconheça minha participação proporcional na propriedade, ou registrar um lease pendens, um aviso público sobre o título da propriedade que sinaliza litígio pendente. Isso bloqueia qualquer venda ou refinanciamento até que a disputa seja resolvida. Nathan recomendou o lease pendens primeiro, porque cria pressão imediata. Se eles têm aquele log, o banco verá o registro e vai congelar a linha de crédito. Ele também perguntou sobre minhas contas médicas. Contei sobre o seguro, como eles me tiraram do plano familiar sem aviso. As sobrancelhas dele subiram. Isso é um problema à parte. Vamos tratar separadamente. As mensagens de texto prometendo a escritura, Nathan chamou de ouro. 7 anos de ouro que eu nem sabia que estava minerando. A carta de cobrança foi enviada numa quinta-feira, por correio certificado com aviso de recebimento. 2 páginas, espaçamento simples, no papel timbrado do escritório do Nathan Caldwell. Ela detalhava a cada dólar $90.412 em contribuições documentadas. Citava as 43 mensagens prometendo participação na propriedade. Referenciava os registros de propriedade mostrando que a escritura não tinha sido alterada. Exigia o reembolso total ou reconhecimento de participação proporcional na propriedade, com prazo de resposta de 30 dias. Eu não enviei. Nathan enviou. Meu nome estava lá como reclamante, mas a voz era legal, precisa, irrefutável. Fatos e estatutos, não sentimentos. 2 dias depois, meu telefone tocou. Era meu pai. Francine. A voz dele estava fraca, trêmula. Eu podia ouvir minha mãe ao fundo falando rápido, mas não conseguia entender as palavras. O que é essa carta de um advogado? Leia com atenção. Pai, sua mãe está desesperada. Isso é, você não pode fazer isso. Você não pode processar sua própria família. Eu contribuí com $90.000. Você prometeu a escritura. Nunca cumpriu. Francine, eram presentes. Família ajuda família. Presentes não vêm com promessa de propriedade. Pai,
Eu tenho as mensagens de texto. Silêncio. Então ele disse algo que me revelou mais do que qualquer documento legal poderia. Se isso continuar, o banco, temos uma linha de crédito. Ele parou. Eu sei sobre o Eloque, pai. O silêncio se alongou. Ouvi minha mãe dizer algo cortante ao fundo. A respiração de Douglas mudou. Francine, por favor, pense no que isso faz com sua mãe. Me encostei no balcão. Meu quadril doía. Pepper me observava da cama dele perto do radiador. Passei 7 anos pensando no que estava fazendo pela sua casa. Agora é a sua vez. Desliguei o telefone e cada palavra saiu do fundo do coração. Vivian fez o que sempre fazia quando perdia o controle e ligou para todo mundo. Em 48 horas, a árvore de telefonemas da família estava ativa. A versão da minha mãe circulou como um comunicado oficial: Francine está nos processando, seus próprios pais, depois de tudo que fizemos por ela. Ela está tentando roubar nossa casa porque tem inveja da Kelsey. Tia Patrícia me ligou chorando. Como você pôde fazer isso? Sua pobre mãe não dorme há 2 dias. Prima Emma mandou mensagem: isso é muito egoísta, Francine. Está destruindo a família por causa de dinheiro. Minha mãe foi estratégica. Ela não mencionou os $90.000, não falou do Eloque, não falou dos 11 dias no hospital, da pelvis fraturada, nem da ligação da emergência que terminou com o liga um Uber. Ela só disse processando, roubando e seus próprios pais e deixou a família preencher o resto. Mas o tio Richard ligou também, e o tom dele era diferente. Frank, uma pausa longa. Conversei com sua mãe. Ela diz que você está inventando tudo. Que você deu a eles $5.000 ao longo dos anos, como presente. Tio Richard, eu tenho registros bancários de $90.000. Silêncio. Ela disse $5.000, $5.000. Foi isso que ela contou para todo mundo. Outro silêncio, mais longo. Frank, vou investigar algumas coisas do meu lado. Não faça nada drástico nas próximas semanas. Deixe eu fazer algumas ligações. Eu não sabia o que isso significava. Não perguntei. O tio Richard era o tipo de homem que agia devagar e não explicava nada até estar pronto. Minha mãe estava construindo um muro de família contra mim. Cada primo, cada tia, cada assento nos jantares de feriado virou uma espécie de júri, mas todo muro precisa de fundação. E a dela era baseada numa mentira sobre $5.000. O prazo de 30 dias passou e não houve resposta. Nenhuma resposta, nenhum advogado, nenhuma contraproposta, nada. Vivian tinha dito a Douglas para ignorar tudo. Descobri isso mais tarde pelo tio Richard, que ouviu do próprio Douglas durante uma ligação em que meu pai aparentemente parecia um homem assistindo a um incêndio de casa do jardim. A posição de Vivian era simples: ela vai recuar. Sempre recua. Ela estava errada. Nathan registrou o lease pendens no cartório do condado de Fairfield numa segunda-feira de manhã. Se você nunca ouviu o termo, um lease pendens é um aviso registrado na matrícula de um imóvel que informa que alguém tem uma reivindicação legal sobre a propriedade e ela ainda não foi resolvida. É público. Está registrado, e qualquer um que faça uma pesquisa de matrícula comprador, banco, credor vai ver. Na prática, isso significava o seguinte: em 2 semanas, o banco que mantinha o Eloque dos meus pais fez uma verificação de rotina e encontrou o registro. Congelaram a linha de crédito. Nada de saques, nada de transferências. $120.000 em crédito disponível. Cortado como uma torneira. Douglas recebeu a carta do banco numa quarta-feira. Ele ligou para Vivian da cozinha. Sei disso porque Kelsey me contou depois, estava lá praticando na sala e ouviu tudo. Como assim congelado? A voz de Vivian ecoou pela casa. Precisamos desse dinheiro, Douglas. O showcase é daqui a 5 semanas. O depósito do local, o engenheiro de som. Os programas já estão impressos. Douglas, Vivian, precisamos chamar um advogado. Vivian, não precisamos de advogado. Precisamos que a Francine volte a si. Eu não congelei a linha de crédito deles. O registro no cartório fez isso. A lei fez isso. Eu apenas disse a verdade e deixei o sistema agir. Kelsey me ligou numa quinta-noite.
Ela estava chorando antes mesmo de eu atender. Eu podia ouvir aquele soluço engasgado de quem chora sozinha há um tempo. O que você está fazendo, Francine? Mãe diz que você está tentando ficar com a casa. Sentei-me devagar. Meu quadril estava melhor, mas não totalmente bom. Pepper levantou a cabeça da cama. Kelsey, quanto você acha que o showcase custa? Não sei. Mãe cuida do dinheiro. Está sendo financiado por um empréstimo de $120 mil contra a casa. Um ELOC. Uma casa na qual eu coloquei $90 mil. Silêncio. O choro parou, substituído por algo mais pesado. Como assim? $90.412 em 7 anos. Telhado, cozinha, impostos, encanamento, paisagismo. Tem um registro de cada dólar no Venmo. Mãe disse que você deu um pouco anos atrás como presente. Tenho 43 mensagens de texto em que eles prometeram colocar meu nome na escritura. Nunca colocaram. Longo silêncio. Eu deixei ficar. Pelo telefone, eu podia ouvir o zumbido ambiente do lugar onde ela estava. Uma sala de prática, provavelmente um banco de piano, o mundo inteiro dela. Por que você nunca disse nada? Olhei para o teto. Porque eu estava ocupada pagando pelo telhado sobre os seus Tevai. Mais silêncio, depois menor. Mãe diz que o showcase precisa acontecer. Ela diz que é minha única chance. Kelsey, você tem 23 anos. Nada é a sua única chance. Ela não respondeu a isso. Eu ouvi sua respiração, processando. Não esperava uma resolução naquela ligação. Ela havia sido criada dentro da narrativa de vivem a vida inteira. Você não desmonta isso em 10 minutos. Kelsey não era cruel. Ela tinha 23 anos e nunca tinha sido informada sobre o preço do mundo em que vivia. Vivian fez o showcase acontecer de qualquer jeito. Pegou emprestado $2.500 da tia Patrícia, pressionou a esposa do tio Richard por mais 1.000, arrecadou doações pelo grupo de mensagens, que eu havia silenciado semanas antes. Ela era uma máquina quando se tratava da Kelsey. Nada a parava. Nenhum processo, nenhuma linha de crédito congelada, nenhum relacionamento quebrado com a filha mais velha. O show iria acontecer. O Western Community Art Center era um salão de igreja reformado na praça da cidade. 200 assentos. Alugaram um piano de cauda Yamaha para o palco. Catering de um restaurante italiano local. Programas impressos em papel cartão brilhante, com a foto de Kelsey na capa. Cabelo ao vento, meio sorriso, gola alta preta. Dentro, biografia, lista de repertório e uma linha no final da página de agradecimentos que dizia agradecimentos especiais a Douglas e Vivian Thorne pelo apoio incondicional. $90 mil do meu dinheiro naquela casa. Meu nome não estava no programa. Não tinha planos de ir, nem motivo. Eu já tinha dito que precisava por vias legais. Nathan estava esperando a resposta deles. O Lee Spendens estava fazendo seu trabalho. Não havia nada para mim naquele centro de artes. E então o tio Richard ligou. Era a tarde do showcase. Eu estava no sofá, Pepper ao meu lado, lendo um relatório estrutural para um projeto em Bridgeport. Uma quarta-feira normal. Frank, preciso te contar algo. A voz do tio Richard havia mudado desde nossa última conversa. Havia algo resolvido nela. O homem que se movia devagar havia terminado de fazer suas ligações. Falei com seu pai e com a Patrícia, e descobri algo que você precisa saber. Deixei o relatório de lado. Sua mãe disse a toda a família que a carta de cobrança estava resolvida, que você pediu desculpas, e esta noite ela planeja usar seu nome. Usar meu nome como? No discurso durante o intervalo. Ela escreveu um agradecimento à família e vai te agradecer publicamente pelo apoio ao sonho da Kelsey. Vai dizer a 200 pessoas que você está envolvida, que sempre foi a maior apoiadora deles. Fechei os olhos. O ventilador do teto girava lentamente acima de mim. Ela vai arrecadar fundos usando meu nome na frente de 200 pessoas enquanto eu tenho um lease pending sobre a casa dela. É isso que estou te dizendo. A Patrícia me mostrou o rascunho do discurso.
Seu nome aparece 2 vezes. O nossa filha mais velha, Francine, que sempre acreditou no talento da Kelsey e a família Thorne permanece unida no apoio à carreira da Kelsey. Minha mandíbula se apertou. Ela não estava apenas levando meu dinheiro e minha saúde ao longo dos anos. Ela estava prestes a levar meu nome, subir em um palco diante da comunidade e me usar como um acessório. A irmã mais velha que sempre apoia, a que sempre cumpre, enquanto um registro legal no cartório dizia o contrário. Tio Richard, você vai estar lá hoje à noite? Não planejava, mas acho que devo. Eu também estarei. Ele pausou. O que você vai fazer? Vou corrigir os fatos, só isso. Sem cena, sem gritaria, apenas a verdade. Quer que eu esteja lá quando fizer isso? Quero alguém que conheça os fatos. Ele concordou. Desligamos. Fiquei parada no meu apartamento por um longo tempo. Depois abri o armário. Coloquei um blazer azul marinho limpo sobre uma camiseta branca, jeans e sapatilhas. Ainda não podia usar salto, minha bengala estava ao lado da porta. Ela não estava apenas roubando meu dinheiro. Estava prestes a roubar minha voz. E eu tinha acabado de ficar em silêncio. O Western Community Art Center estava quente por dentro e cheirava a pão de alho e flores. Cadeiras dobráveis alinhadas em fileiras. Um piano Yamaha Grand alugado no palco baixo, tampa aberta, banco ajustado. Toalhas brancas nas mesas de recepção ao fundo. Um banner atrás do piano Kelsey Thorne, que estreia. Entrei pelos fundos. O tio Richard já estava lá, perto da saída, com um blazer cinza e braços cruzados. Ele assentiu ao me ver. Eu retribuí o gesto. 180 pessoas, amigos, vizinhos, músicos, contatos da comunidade, colegas da igreja dos meus pais, alguns colegas do conservatório da Kelsey. Minha mãe tinha enchido a sala. Ela era boa nisso. Kelsey tocou a primeira parte e estava extraordinária. O prelúdio de Chopin que abriu deixou a sala em silêncio absoluto. Ela tinha talento de verdade. Isso nunca foi a questão. A questão era quem pagou pelo palco em que ela tocou. Intervalo. As luzes subiram pela metade. Pessoas se levantaram, se alongaram, foram para as mesas de catering. E então Vivien pegou o microfone. Vestia uma blusa de seda creme e pérolas, cabelo impecável. Parecia a mulher que havia orquestrado tudo, que de fato era. Obrigada a todos por estarem aqui hoje à noite. Este é o começo de algo extraordinário para nossa família. Falou sobre sacrifício, acreditar nos filhos, anos de aulas, viagens e dedicação. Enxugou os olhos e chegou à linha claro, Francine, minha filha mais velha, que sempre foi nosso apoio. Francine tem nos apoiado generosamente. Eu me levantei, na última fila, bengala na mão direita, a cadeira raspando no chão, e o som cortou a sala. Minha mãe parou no meio da frase. O rosto dela ficou em branco. Francine, querida, eu não sabia que você viria. A sala girou. 180 cabeças se voltaram para a última fila. Eu senti o peso da atenção coletiva mudando como uma corrente. Eu não precisava de microfone. A sala era pequena, e passei minha carreira falando alto em canteiros de obras sobre motores a diesel e britadeiras. Minha voz ecoava. Gostaria de corrigir algo. Eu não apoiei generosamente nada. Nunca me pediram, me disseram. A mão de Vivien se apertou no microfone. Francine, não é hora para isso. Nos últimos 7 anos, transferi $90.412 para contas de Douglas e Vivian Thorne para o telhado deles, a cozinha, os impostos da propriedade, o encanamento, a jardinagem. Um murmúrio percorreu a sala. Alguém na terceira fila sussurrou 90 mil? Uma mulher perto do corredor levou a mão à boca. Prometeram meu nome na escritura da casa da família 43 vezes em 7 anos, por escrito. Nunca foi colocado. O rosto de Vivian estava rígido. Ela está mentindo. Sempre teve ciúmes. Em vez disso, meus pais fizeram uma linha de crédito de $120 mil contra a casa, a mesma cuja valorização eu ajudei a construir para financiar tudo isso. Apontei para a sala, o banner, o piano alugado, os programas. Quando eu estava na emergência 3 meses atrás, com a pelve fraturada, minha mãe me disse para chamar um Uber.
Passei 11 dias no hospital, sem uma única visita. E quando cheguei em casa, eles me cobraram $287 por cuidar do cachorro. A tia Patrícia se levantou devagar. O rosto pálido. Vivien, isso é verdade? O tio Richard perto da porta ela nos disse que Francine deu $5.000 no total. Vivien abriu a boca, fechou, abriu de novo. Ela está distorcendo tudo. Meu advogado entrou com uma lis pendens sobre a propriedade na semana passada. O banco congelou a linha de crédito. Olhei para a sala. Não estou aqui para arruinar a noite de ninguém. Estou aqui porque meu nome estava sendo usado sem meu consentimento para arrecadar dinheiro para um projeto construído sobre a minha equidade roubada. Me virei e saí. A bengala bateu no piso de madeira. Atrás de mim, silêncio. Depois começaram os murmúrios. O recital desmoronou. Não de forma dramática. Ninguém virou mesas ou jogou programas. Foi mais silencioso do que isso. Metade do público saiu durante o intervalo e simplesmente não voltou. As cadeiras vazaram em grupos. Portas de carro se fecharam no estacionamento. A segunda metade do show da Kelsey foi tocada para 80 pessoas, a maioria parecendo querer estar em outro lugar. A tia Patrícia encostou Vivien nos bastidores. Sei disso porque a Kelsey me contou depois, ainda com o vestido de performance e a máscara borrada. Você me disse que ela deu $5.000. Como presente, eu te emprestei $2.500 baseado nisso. Vivien tentou sua tática usual. Francine é dramática, Patrícia. Ela está exagerando. Mas há um problema com essa defesa quando sua filha acabou de nomear valores específicos diante de 180 testemunhas. 90 mil não é exagero, disse Patrícia. Isso é uma segunda hipoteca. Douglas estava sentado em uma cadeira dobrável nos bastidores, cotovelos nos joelhos, cabeça nas mãos. Não disse nada. Passou 30 anos sem falar quando importava. Esse era apenas o último momento. Kelsey, ainda nos bastidores, com o vestido de concerto preto, olhou para a mãe. Você sabia? Sabia pelo que ela pagou? Kelsey, é complicado. Sua irmã sempre foi difícil. $90.000, mãe. Isso não é complicado. É matemática. O recital arrecadou $1.200 naquela noite. A meta era $30.000. Eu já estava em casa, sentada no sofá, Pepper ao meu lado. Eu não me senti triunfante. Me senti vazia, cansada e com dor no quadril. Do jeito que se sente quando finalmente consegue largar algo que carregou por tempo demais. À meia-noite, Kelsey me mandou uma mensagem. Eu não sabia. Desculpa. Foi a primeira coisa honesta que ela disse para mim em anos. Na semana depois do recital, meus pais contrataram um advogado nada no nível do Nathan, um médico aposentado de Westport que lidava mais com pequenos acidentes de carro. Eles não podiam pagar nada melhor. O Elilo que estava congelado. As economias deles, Nathan estimou depois, quase inexistentes. O advogado deles revisou as provas e, segundo Nathan, recomendou um acordo imediato. A documentação dela é completa, teria sido a frase exata. Nathan me explicou as contas na sala de conferência, usando o marcador no quadro branco. Valor da casa aproximadamente $480.000, baseado na avaliação mais recente, aquela que eu paguei com o dinheiro da jardinagem. Saldo da hipoteca restante $180.000. Saldo do Elilock sacado $95.000. Equidade disponível após dívidas cerca de $25.000. Minha reivindicação $90.412 em contribuições documentadas, mais honorários legais. Mesmo um acordo direto de $90.000 significava que eles teriam que arranjar dinheiro que não tinham. Não podiam refinanciar. A lis pendens bloqueava isso. Não podiam pegar outro empréstimo. O crédito deles estava comprometido. A única opção era vender. Se formos a julgamento e ganharmos uma traste construtiva, Nathan disse que o tribunal poderia me conceder uma participação proporcional na propriedade, considerando minhas contribuições em relação à equidade total construída algo entre 18% e 20% do imóvel. Eu não quero ter parte da casa deles. Eu sei, mas é alavancagem.
Eles podem se acertar pelo valor total mais seus honorários legais, ou vamos para o tribunal e eles perdem 1/5 da casa. Na mesa do Douglas, descobri depois, havia uma notificação de inadimplência fiscal carimbada em vermelho. O último aviso. 3 meses de impostos não pagos, os mesmos impostos da propriedade que eu costumava cobrir para eles. As contas não deixavam espaço para orgulho. Nem para muita coisa. Havia mais uma questão. Enquanto Nathan cuidava do processo da propriedade, o caso de lesão pessoal do acidente de carro seguia em paralelo. A seguradora do outro motorista aceitou a responsabilidade. O acordo era sólido $165 mil, suficiente para cobrir minhas despesas médicas e ainda sobrar. Mas Nathan percebeu algo durante a revisão das minhas despesas. Minha internação, cirurgia, 11 dias no hospital, fisioterapia e acompanhamento somaram $127 mil. Meu seguro individual, o plano em que fui colocada depois que meus pais me removeram do familiar sem aviso, cobriu parte. Mas com a franquia de $6.500 e coparticipação 80-20, eu devia $38 mil do meu bolso. Se eu ainda estivesse no plano familiar, do qual fui retirada sem aviso, meu gasto teria sido cerca de $4 mil, uma diferença de $34 mil. Porque minha mãe precisava ajustar o prêmio do seguro. Nathan trouxe isso com cuidado. Seus pais representaram, ao menos implicitamente naquele e-mail, que você estava coberta durante a transição. Mas você não estava. E a diferença de custo está documentada. Ele abriu um processo separado representação negligente sobre a cobertura de seguro. Não era criminal, era civil e à prova de falhas. O e-mail falava em reestruturação do plano de saúde familiar, não dizia vamos te remover. Agora, meus pais enfrentavam 2 ações legais, o processo da propriedade e o do seguro. Ambas documentadas, ambas baseadas em fatos que eles não poderiam contestar sem mentir sob juramento. O acordo do acidente de $165 mil me tirou do perigo financeiro, eu podia pagar minhas contas, manter meu apartamento e continuar a fisioterapia. Nunca se tratou de sobrevivência. Tratava-se do princípio: você não abandona sua filha do plano de saúde, ignora ela no hospital, cobra pelo cachorro, e depois pega dinheiro emprestado sobre as contribuições dela para financiar a carreira musical da outra filha sem enfrentar consequências. As consequências haviam chegado. 2 semanas depois do recital, alguém bateu na minha porta num sábado de manhã. Não esperava ninguém. Margot estava em um canteiro de obras em New Haven, e meu fisioterapeuta não fazia atendimentos domiciliares. Abri a porta. Era Kelsey, com uma mochila sobre um ombro, olhos vermelhos, sem maquiagem, usando jeans e tênis que eu nunca tinha visto nela antes. Ela parecia outra pessoa sem a encenação de Vivien. Posso entrar? Eu deixei. Preparei café. Ela sentou à mesa da cozinha, a mesma onde eu havia construído a planilha, e segurou a caneca com as 2 mãos. Eu pedi para a mamãe os registros do Vemo, disse. Ela não quis mostrar, então perguntei pro papai. Ela fez uma pausa. Ele chorou. Eu não disse nada. Pepper veio, apoiou o queixo no joelho de Kelsey, e ela o acariciava distraidamente daquele jeito que se toca algo só para manter as mãos ocupadas. Quero que saiba que eu não pedi nada disso. Nem o Elilock, nem o orçamento do recital, nada. A mamãe só disse que tínhamos recursos, mas eu deveria ter perguntado de onde vinha. Tenho 23 anos. Já sou grande o suficiente para perguntar. Você está aqui, eu disse. Eu consegui um trabalho de meio período ensinando numa escola de música em Hartford. Piano e teoria, para crianças de 7 a 15 anos. Não paga muito, mas é meu. E me inscrevi em uma bolsa de ensino no outono passado. Fui aceita. Mamãe não sabe. Ela teria chamado isso de abaixo de mim. Algo se soltou no meu peito, um nó que eu nem sabia que existia. E eu sinto muito pelo hospital, disse ela. Eu estava no ensaio e a mamãe disse, mas não importa o que a mamãe disse. Eu devia ter ido. Estendi a mão pelo lado da mesa e segurei a dela. Ela segurou a minha de volta. Primeiro contato de verdade em anos. Ela não era perfeita, mas estava tentando. E depois de 7 anos de nada, tentar significava tudo. Demorou 3 meses desde o registro da Liz Pendens até que se chegasse a um acordo.
3 meses de advogados de ambos os lados trocando cartas, o advogado dos meus pais aconselhando a aceitar o acordo, e Vivien se recusando até que os números a obrigassem. Termos finais $90.412, o total das minhas contribuições documentadas, mais $12.000 em honorários legais, totalizando $102.412. A ação do seguro foi resolvida separadamente $34.000 para cobrir a diferença dos custos médicos, pagos com a venda da casa. Para pagar, eles tiveram que vender o imóvel. Não havia outra opção. Depois de quitar o saldo da hipoteca, o ELILOC, o acordo, a ação do seguro, as comissões do corretor e os custos de fechamento, Douglas e Vivian Thorne ficaram com aproximadamente $8.000 da venda de uma casa em que moraram por 26 anos. Mudarão-se para um apartamento de 2 quartos em uma cidade vizinha. A geladeira Sub-Zero ficou com a casa. O Stevie também. Kelsey disse para vender e usar o dinheiro. Vivien se recusou. Os novos proprietários perguntaram se o piano estava incluído na venda. Estava. Vivien não postou nada no Facebook por 6 semanas, o silêncio digital mais longo da vida dela. Tia Patrícia exigiu de volta os $2.500 que havia emprestado. Tio Richard parou de atender às ligações de Vivien. Douglas me mandava mensagem uma vez por mês depois que a venda foi concluída: 5 palavras, desculpe por nunca ter me posicionado. Li sentado na mesa do meu novo apartamento, um condomínio que comprei com o dinheiro do acordo e parte do seguro do acidente. 2 quartos, um pequeno quintal para Pepper. Meu nome na escritura. Não respondi à mensagem do meu pai. Não porque não quisesse, mas porque ainda não sabia o que dizer. Aprendi que às vezes ficar em silêncio é melhor do que falar antes de estar pronto. Os novos donos da casa dos meus pais ficaram com a cozinha. A cozinha que eu paguei. 6 meses depois, minha pelve havia cicatrizado. O ortopedista disse que os parafusos poderiam ficar, a maioria das pessoas deixa. Eu consegui andar sem a bengala, subir escadas, dirigir até canteiros de obra, subir em andaimes e fazer meu trabalho como antes do acidente na Route 57. Fui promovida a engenheira estrutural sênior. Meu gerente de projeto disse que eu já tinha merecido antes do acidente, mas a papelada havia atrasado. Quando ele me contou, não liguei para ninguém. Fiquei no meu caminhão no estacionamento e deixei a sensação me atingir por 1 minuto. Depois fui para casa. Kelsey e eu nos encontramos para um café uma vez por mês, em Hartford, no meio do caminho entre nós. Ela vinha direto da escola de música onde dava aulas, com desenhos de alunos às vezes colados na mochila com fita adesiva. Ela me contava sobre os alunos. Eu contava sobre cálculos de carga e retrofit sísmico, e ela fingia entender. Cuidávamos uma da outra, como 2 pessoas reconstruindo uma ponte que não tinham construído direito da primeira vez. Era devagar, era honesto, era mais do que jamais tivemos. Meus pais e eu não tínhamos contato. Não por ódio, mas por autopreservação. Mantive a porta entreaberta, figurativamente, mas não ficaria parado esperando que eles atravessassem. Já passei anos esperando. Margot ainda era meu contato de emergência. Às vezes ela vinha aos domingos. Cozinhávamos juntas. Ela trazia vinho numa sacola e Pepper se sentava entre nós, implorando. A conta de $287 pelo dog-sitting estava emoldurada no corredor do meu apartamento, não como um troféu, mas como um lembrete. Um lembrete de que, às vezes, a menor e mais mesquinha das coisas é a que finalmente te mostra a verdade sobre onde você realmente está. Foi a conta mais importante que já recebi. As pessoas me perguntam se me arrependo, se me sinto culpada por meus pais terem perdido a casa. Eu respondo o seguinte: eles não perderam uma casa. Eles perderam a equity que eu construí. $90.000 em reformas, consertos, impostos e emergências. Tudo meu, tudo documentado, tudo prometido de volta em uma escritura que nunca se concretizou. Eu não tirei nada deles. Eu recuperei algo que sempre foi meu. A conta de $287 foi a melhor coisa que já me aconteceu. Não porque começou um processo, mas porque acabou com um padrão. 7 anos escrevendo cheques e esperando o reconhecimento que nunca viria. 7 anos provando meu valor para pessoas que já tinham decidido que eu seria apenas a coadjuvante na história de alguém. Se alguém te trata como um caixa eletrônico, essa pessoa não te trata como família.
E você não precisa aceitar isso. Não precisa esperar até que a quantia seja grande o suficiente para importar. Sempre importou. Cada vez que engolia a decepção, cada vez que escrevia o cheque, cada vez que dizia a si mesma eles vão perceber eventualmente, isso importava. Coloque o limite, mesmo que doa. Especialmente quando dói. Porque a alternativa é passar o resto da vida pagando por uma casa que você nunca vai possuir. Eu comprei meu próprio lugar. 2 quartos, um quintal, uma escritura com apenas um nome. Meu. Minha irmã ensina piano para crianças de 7 anos e está mais feliz do que eu jamais a vi. Minha mãe não falou comigo. Meu pai mandou uma única mensagem. Margot ainda traz vinho aos domingos. Pepper ainda dorme aos meus pés. Eu não espero mais. Nem por uma ligação, nem por um pedido de desculpas, nem por meu nome na escritura de outra pessoa. Meu nome é Francine Thorne, e eu sei exatamente quanto valho. Essa é minha história. Se você ainda está aqui, obrigada. Eu falo sério. Agora quero saber, você acha que fui dura demais ou não fui dura o suficiente? Coloque 1 nos comentários se você faria a mesma coisa. Coloque 2 se faria diferente. E se essa história te lembrou de alguém que você ama ou de alguém que precisa deixar ir, compartilhe com essa pessoa. Na descrição tem outra história que você precisa ouvir a seguir. É sobre uma irmã que apareceu em um casamento em que não foi convidada. Confie em mim, clique lá.